Verso 27 vai ser o primeiro na leitura, mas usaremos outros versos nesta sequência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Você que nos assiste também corre aí, dá um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Eu sempre digo o seguinte, é muito bom e importante que você tenha a Bíblia em mãos, porque o que é que acontece? Você pode marcar algumas coisas aí na sua Bíblia, alguns insights que você tenha, você rabisca ali de forma bem direta. Eu mesmo tenho marcado na minha Bíblia em vários momentos, aí eu troco de Bíblia e é bom que eu vou exercitando. Eu vou passando tudo de novo para a nova Bíblia. Aquela ficou velhinha, não está dando para sair muito, e aí eu deixo em casa para estudo, e aí a nova Bíblia eu vou trabalhando com ela e vou escrevendo de novo. Primeira curiosidade, o livro de Samuel, o nome Samuel quer dizer ouvido por Deus. Ouvido por Deus. E aí já traz uma situação bem interessante para você. Samuel é filho de quem? Ana. E para que Samuel nascesse, foi preciso Ana fazer o quê? Orar, e orar intensamente. E quando Ana orou, Deus o quê? Ouviu. E aí é muito interessante o título, ou melhor, o significado do nome Samuel, porque é ouvido por Deus, ouvido por Deus. Queridos, ontem nós tivemos uma programação maravilhosa pela tarde. Se você não assistiu, ou se você não esteve presente, volta lá no YouTube, no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Dias d'Ávila, e clica lá em Celebra a Juventude, tem uma transmissão maravilhosa entre mensagens e louvores. E se você assistiu e gostou, compartilha com outro. Diga assim, olha, tem aí exatamente 1h10 uma mensagem bem interessante. Eu não sei nem quem é, mas você vai dizer para a pessoa, ela vai ficar curiosa e vai lá assistir, vai lá ver, tá bom? Que Deus nos abençoe. Abriu a Bíblia? Então não feche, mas feche apenas seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra está aberta em nossas mãos. Que o Senhor possa nos conduzir no estudo da Tua palavra e que nos faça mais que vencedor para a Tua honra e glória. Fica conosco, por Jesus. Amém. Queridos, da tristeza ao canto é a nossa reflexão desta noite. Da tristeza ao canto. Eu quero dar uma saudação aí a Clerise, a Neude, a Meire Bolos, a Jusileide, a Normeide e a Pingo Bezerra e outros que estão conectados aí, nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus continue abençoando você. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 27, olha o que aqui diz aí. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 1, verso 27, diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Queridos, todos nós temos uma imagem de uma família e como deve ser uma família. Uma família de crente, uma família da igreja local. Mesmo a igreja com muita dificuldade, nós temos uma visão de família. E eu gosto muito de falar de família porque eu encontro apoio da Bíblia para isto. Porque se você pegar a Bíblia, toda ela fala de uma família. Se você abre em Gênesis, tem uma família ideal. Homem e mulher, e aí na sequência vem os filhos. Mas como o pecado adentra no mundo, as famílias hoje estão com algumas dificuldades, a despeito da situação do pecado. E aí veio a situação do pecado, um irmão mata o outro, e você vê toda a Bíblia discorrendo contando a história de uma família, e no livro de Apocalipse, finaliza falando de uma família que será vitoriosa e que morará eternamente com o Senhor. Aqui neste livro de Samuel, você encontra exatamente nos primeiros versos a história de uma família, que é a família de Eucana. E traz então ali Ana. É interessante perceber que a igreja hoje vive em crise espiritual. E a família não é diferente. As famílias não vivem de forma perfeita. Hoje pela manhã eu estava fazendo algumas visitas e visitando algumas famílias, a gente consegue ver a dificuldade que nós temos de sobreviver em família. Porque às vezes nós criamos um estereotipo das pessoas e imaginamos que o outro é perfeito, o outro tem que ser perfeito. Mas eu não sou perfeito. Queridos e queridas, casamento é você se unir com alguém que é imperfeito, como você é imperfeito. Existem dificuldades,
Existem muitas virtudes também. E aqui nós vemos uma família que não está de forma perfeita. Quando nós olhamos para Samuel, nós vemos a importância da vida de Samuel para o povo de Israel. E aqui nós encontramos, nos seus 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, apresentando a vida real de uma família em lutas, em constantes dificuldades. Membros da família que não estão felizes, mas que estão em família. Porque família é sempre família. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão. Não existe. E aqui nós vamos encontrar a história de uma mulher que morava ali em Siló. E eu quero convidar você a ler o verso 3 do capítulo 1, que diz assim: Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Aonde? Em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Onife e Finéias, como sacerdote do Senhor. Aqui conta a história da família de Eucana. E Eucana era alguém que era religioso, e ano a ano ele juntava a sua família e ia até o templo para adorar. Ia até o templo para agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que ele tem concedido à família. E é normal perceber aqui que eles iam sacrificar, levavam ali ofertas, levavam ali a adoração. E aí o verso 3 vai dizer: em ano adorar e fazer o que, queridos? Sacrificar ao Senhor. E aqui nós aprendemos a primeira lição da noite. A adoração tem um custo. Não existe adoração sem custo. Eu acho que está cortando, né? Veja se consegue um outro. A adoração tem um custo, não é de graça. E aqui nós vemos este homem que ia de ano em ano para o templo para adorar ali, e de forma bem específica, existia uma grande situação com suas esposas. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5. A Ana, porém, dava o quê? Porção o quê? Dobrada. Porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então analisa comigo aqui a grande dificuldade e luta desta família. Ana, mulher, casada, mas não tinha a vivência ou a demonstração de bênção de Deus sobre a vida dela. Porque naquele período a mulher ela se sentia abençoada por Deus quando ela era fértil. E ela tinha muitos filhos. E se fosse homem, melhor ainda. Se fosse homem, melhor ainda. Só que Ana era estéril e Ana passava maior vergonha com a sua família, com a outra mulher do seu esposo. E aqui é declarado que Eucana amava Ana e ao ir sacrificar, ele dava uma porção dobrada para ela. Eucana tinha 2 esposas, Penina e Ana. Não é um apoio bíblico esta atitude. Você pode ver na Bíblia, de todos aqueles que tiveram 2 mulheres, a vida não foi muito boa. Porque venhamos e convenhamos, tem uma mulher em casa já dá problema. Imagina 2 esposas. Eu tenho 2 mulheres lá em casa, imagina Enoque, que tem em quanto lá 4, né? Ei, Enoque, é difícil, hein? Lá em casa é só 2. Mas eu já vejo a dificuldade que Sofia agora quando vê alguém se arrumar, ela não pede mais não espera não. Ela corre, sobe a escada, vai lá na cômoda dela, pega a roupa dela que ela quer vestir e já vem, já tentando se vestir, quando não consegue, já vem gritando, mamãe, 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 já vem, quer se arrumar também. É assim. Vai para a loja, quando vê as bolsas na rua, já quer comprar. Já dando prejuízo para o pai. Imagina até 2 mulheres, imagina. Então a Bíblia não apoia essa situação, mas no entanto, aquele que procedeu assim colheu as consequências. E consequências trágicas muitas das vezes. Aqui nós vemos a luta de Penina e de Ana. Penina passando na cara de Ana, olha, tá vendo? Tu és seca, tu és estéril, tu não é feliz, eu sou. Eu tenho filhos e filhas, tu não tem nada.
Então, olha a situação que esta família está vivendo. E aqui nós podemos ver a situação de uma família e de uma nação. Uma família ao qual não estava completamente feliz e uma nação que estava distante de Deus. Porque aqueles que foram chamados para ministrar o sacerdócio estavam vergonhosamente fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí nós vemos duas famílias retratadas, a família de Elcana e a família de Eli. Eli com seus filhos, distantes do caminho do Senhor. Enquanto Ana desejava então ter um filho. Queridos, a única coisa que Ana poderia fazer, naquele momento de ir ao templo, de ir ao santuário para adorar, era se retirar daquele momento triste, aos prantos, com lágrimas nos olhos e com o coração entristecido. Porque ela via a Penina fazendo um sacrifício e louvando o Senhor e ela se sentia abençoada. No entanto, Ana não poderia dizer a mesma coisa. E ali, Ana, verso 6, diz aí, a sua rival a provocava excessivamente para fazer o quê? Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou o ventre, né? Você vê que aí está entre colchete, tem uma explicação do contexto. E Penina era aquela, sabe quando você tem alguém que fica mexendo na tua ferida constantemente? É igual o cônjuge quando você erra, ele fica assim, tá vendo? Não te disse? Você fez isso de novo? Mas de novo a tampa do vaso levantada? De novo essa toalha molhada? De novo esse chulé no meio da casa? É assim. E aí o sábio Salomão diz assim, que morar em uma casa com mulher rixosa é a mesma coisa de morar numa casa com uma goteira constante. E Penina ficava irritando a Ana, a pobrezinha da Ana. Imagina, todo ano, quando eles iam adorar e sacrificar ao Senhor, Ana não tinha visivelmente motivos para agradecer. No entanto, ela nunca deixou de ir adorar. Sabe que lição podemos aprender aqui? Que nós não adoramos apenas em momentos de alegria. Nós adoramos também em momentos de perseguição e de dificuldades. Mas existem pessoas que simplesmente só querem adorar na bonança. E quando a crise vem, querem abandonar a Deus ou culpar a Deus pelas situações. Ana não via assim. E aqui, queridos, eu quero trazer 3 situações de crise para a nação do povo de Deus. Primeira situação, 1 Samuel 2, verso 12. Não fecha a Bíblia, a gente vai usar bastante os versos. 2, verso 12. Olha a situação, a primeira situação de crise. As pessoas no ato sagrado de oração não se importavam com o Senhor. Era esta a situação do povo de Israel. Olha o que o texto diz. Eram, porém, os filhos de quem? Filhos de quem? De Belial. E não se importavam com? Esta declaração que os filhos de Eli eram filhos de Belial, era como diz assim, era sabe quando você diz aquele palavrão, esse menino, era como dizer, este aqui não é filho do Deus não, isso aqui é filho do inimigo de Deus. Entende? Essa declaração, essa atitude de dizer assim, os filhos de Eli, que era o sacerdote, estavam o quê? Distante do ideal de Deus. Distante do ideal de Deus. E aqueles que deveriam se importar com o ofício, não estavam fazendo assim. Estavam fazendo tudo diferente do que era o ideal. Primeira situação de crise da nação. As pessoas responsáveis pelo ato sagrado não se importavam com o Senhor. Segunda situação de crise, você encontra no verso 4. Deixa eu ver aqui. Cadê? 4, verso 4. Capítulo 4, melhor dizendo. 1 Samuel 4. Capítulo 4, verso 4, 1 Samuel diz: Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins.
os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E assim atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Segunda situação de crise. Os inimigos do povo de Deus estavam atacando a nação. Queridos, todo distanciamento de Deus nos leva a passar por sérias consequências. Já somos perseguidos sendo fiel, imagina sendo infiel. O que você acha que vai acontecer? O povo que deveria ser especial agora estava com medo porque os filisteus atacavam a nação. Estavam atacando o povo de Israel. Eles não sabiam mais o que fazer. Mas quando se voltaram para Deus e lembraram da arca do Senhor, da aliança de Deus, o que é que acontece com os filisteus? Eles têm medo e fogem. Terceira situação de crise, capítulo 2, verso 17. Os filhos de Eli, o sumo sacerdote, eram culpados nesta situação. 2, verso 17. Diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços, perante quem? Porquanto ele desprezava a oferta do Senhor. Queridos, os filhos de Eli, o filho do sumo sacerdote, estavam desprezando a oferta do Senhor. O povo ia para ofertar e eles usavam ou não davam devida atenção com aquilo. Olha o perigo de tratarmos aquilo que é santo como profano. Há um perigo intenso. Você já analisou a tua vida? O que é que você tem usado de forma profana aquilo que é santo? Às vezes estamos tão acostumados com as situações, com a normalidade da vida, que esquecemos que quando estamos na casa de Deus, Deus se faz presente. Que quando nos abrimos a Bíblia do Senhor, Ele quer falar conosco. E estamos tão imersos na situação caótica do mundo ao redor, que parece que nós não conseguimos identificar o que é santo e o que é profano. Os filhos de Eli aqui não mais respeitavam aquilo que o povo trazia como oferta. Situação caótica da nação, representada em suas famílias. Queridos, quando a adoração está ausente ou se torna um fracasso no âmbito pessoal, familiar ou da igreja, a vitória para o diabo. Quando a adoração não é executada ou realizada de forma correta, tanto na vida pessoal, na vida familiar ou na igreja, Satanás vence. Quando você olha ao redor, parece que ele está vencendo. E de fato está. Porque as pessoas se distanciam do caminho do Senhor. As pessoas não buscam, não o adoram. E aí, quando distanciamos de Deus, nosso arqui-inimigo vence. É por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fará o que de você? Vai fugir. Os filhos de Eli, a nação estava se apostatando. Aí chega uma família para adorar, para sacrificar, e encontra aqueles que são responsáveis distante do ideal. Naqueles dias, a palavra do Senhor era difícil. Capítulo 3, verso 1. Olha o que diz aí. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. E aí o povo estava se apostatando. Imagina hoje que não tem tanto assim visões, né? Imagina. Assim como Ana não podia ter filhos, Israel se tornou um povo infrutífero. Uma família, uma nação.
Ana não podia gerar vida. Israel não estava gerando vida. E aí, queridos, nós vamos para a segunda coisa interessante dessa noite. Primeira, uma família e uma nação, e esta comparação. Segunda coisa, Deus ainda trabalha na vida do ser humano. Deus ainda trabalha no meio do seu povo. E a pergunta nos gerada da seguinte forma: como que Deus trabalha? Como que Deus trabalha hoje? Primeira coisa, escolhendo. Deus trabalha na tua vida te escolhendo para ser alguém diferente. Deus olhou para Ana, sendo a mulher comum, que não era uma profetisa, que não era uma juíza como Débora, não era profetisa como Hulda, mas que tinha uma sensibilidade espiritual e temor a Deus imenso. Deus usa a Ana na sua vergonha, humilhada por Penina. Deus usa a Ana, uma mulher que não poderia ter motivos, aparentemente aos olhos humanos, para adorar, para ser fiel. Deus a chama, a escolhe, a convida para ser um instrumento de salvação. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus também quer escolher você. Em meio às tuas lutas, em meio à tua confusão, em meio à crise que você vive, e não era fácil para Ana. Imagina ter uma outra mulher lá com filhos, ela passando na rua, e vai lá, aquela mulher seca, ó, não gera nada, não tem nenhum filho. Olha lá, que vergonha. Que vergonha essa mulher não tem filho. Você não consegue entender isso porque você não vive nesta sociedade. Olha a luta que nós vemos no meio do povo, as pessoas querendo ser algo que não é. Porque é mais importante parecer do que ser. E as pessoas gastam fortunas com cartão de crédito que nem pode pagar para se vestir com a roupa, porque tem uma manchinha de uma marca. É ou não é assim? E isso desestrutura a sua família, seu orçamento familiar. Sua renda é desperdiçada com coisas deste mundo. E queridos, Ana é escolhida por Deus e seu nome aparece nas páginas da Bíblia como uma mulher de fé. Uma mulher que não cedeu em meio à crise. E aí Ana, ao ir ao templo, ao ir ao santuário para adorar, e eu falei que a adoração não custa caro, não é de graça. Ana vai adorar e ali Ana começa a orar. E Ana abre o coração, ela não fica questionando para Penina, para Eucana, para Eli ou para qualquer outro do templo, do santuário. Ela não fica se questionando, se lamentando. Ela vai em oração no seu cantinho. E não era normal as pessoas orarem ali, mas da forma que Ana estava orando, não era normal. É por isso que Eucana chega, e não dá para nós ler, mas você pode ler em casa. Eli chega ali e diz assim, a mulher está bêbada. Rapaz, você vem para aqui, para o lugar santo. E antes de vir você se embriaga com as bebidas. Mas ela estava rasgando o coração, falando para Deus aquilo que ela precisava falar. Ei, qual foi a última vez que você se derramou nos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você adentrou o seu quarto e você chorou, você orou em voz alta, dizendo, Senhor, ajuda-me. Sabe por que às vezes Deus não responde nossas orações? Porque nós não oramos, nós fingimos que oramos. E nossas orações é assim, Senhor, perdoa o meu pecado, eu vou dormir agora, em nome de Jesus, amém. Que pecado? Ana abre o coração, se derrama em frente ao altar. E Deus a escolhe. Como resultado da sua oração, Ana transforma a nação de Israel, que estava infrutífera, e acaba o período dos reis, ou melhor, da monarquia, naquela situação, e traz à vida então Samuel. E Samuel passa a ser um instrumento vivo de restauração.
Segunda forma como Deus trabalha na vida do ser humano e da sua igreja. Transformando. Deus transforma. Ana, arrasada por não ser mãe, a falta de filhos, a vergonha da sociedade, a situação de Penina aos seus ouvidos constantemente. Não podia nem se esconder, fugir, né? Dos outros você até se esconde. E dentro de casa fazia o quê? Ana, uma vergonha para a cultura de sua época. Um sinal de desaprovação divina. Porque era igual um leproso. Alguém que era cometido de lepra, todos isso aí, sem miserável pecador, comedor de açúcar, pecou tanto que Deus castigou ele, vai morrer. Não tem solução. Alguém que é estéril, só milagre de Deus para engravidar, eu não é assim. Alguém com lepra era só um milagre de Deus para poder curar. E Ana, esta situação, Deus a pega, a escolhe e a transforma em uma mulher estéril e uma mulher fértil. Nesta situação, quando Penina zombou de Ana, ela simplesmente saiu para chorar aos pés do Senhor. Queridos, nós devemos simplesmente falar ou abrir o nosso coração a quem pode solucionar os nossos problemas. Sabe que muitas das vezes o nosso erro, qual é o nosso erro? Muitas das vezes, que nós falamos os nossos erros, os nossos defeitos para aquele que não pode solucionar. E em vez de corrigir, piora. Porque vira fofoca santa. Sabe o que é a fofoca santa? Pedido de oração para o pecado do irmão. Aí vai ligar, ô fulano, você sabe o que fulano está passando, ó? Passando isso, vamos orar por ela. Aí a outra também divulga, né, a situação, né? Pedir oração, né? Ana não ficou cochichando pelos cantos. Ana foi direto a Deus. Deus a transformou, a expressão repetida, veja 1 Samuel 1, verso 12. Volte aí a sua Bíblia, 1 Samuel 1, verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Que coisa. Verso 11. E fez um voto dizendo, na sua oração, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres o quê? Um filho o quê? Ela foi específica na oração. Ela não queria apenas ser mãe. Ela queria ser mãe de quê? De um homem. E ela diz, se você não se esquecer de mim, ó Senhor, estou te dizendo, estou pedindo, mas não esquece não, viu? Se você me honrar, me trazer um filho varão, ao Senhor farei o quê? Farei o quê? Darei por todos os dias da sua, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que entrega. Ana, pede a Deus um filho. E vai fazer o que com esse filho? Dar. Que coisa, não? Era para ela fazer o quê? Pedir um filho para usar como troféu e sair na rua. Está vendo aí você que falou mal de mim? Viu aí? Você que falou mal de mim? Está vendo aí você, língua grande, que está falando mal de quem não tem filho? Está aqui, ó. Aqui, isso aqui é meu, viu? É meu, foi Deus que me deu. E às vezes eu vejo nos carros de alguns que eu ando na rua, né? Aí diz assim, este é meu, esse foi Deus que me deu. Então é expondo as bênçãos que Deus dá. Ana não faz isso. Um verdadeiro adorador não se vangloria pelas bênçãos que recebe. Mas ele está disposto a ser bênção na vida de outra pessoa. Ana clama ao Senhor especificamente. Falando a Deus, ela pediu. Ana sabe que um relacionamento verdadeiro com Deus, com qualquer relacionamento, como qualquer relacionamento, não se desenvolve apenas pedindo, mas também dando. Queridos, qualquer relacionamento, para ter sucesso, você não pode apenas pedir, você tem que dar. Porque é dando que se recebe. Não adianta você pedir perfeição do teu cônjuge, do teu esposo, da tua esposa.
se você não é perfeito. Não adianta você pedir compreensão se você não é compreensivo. Não adianta você pedir paciência se você não é paciente. Ana entendia que em qualquer relacionamento verdadeiro, principalmente com Deus, precisava desenvolver o pedir e o devolver. Este é o princípio da mordomia do Senhor. Deus me abençoa para que eu possa dar. E as igrejas por aí dizem que você tem que exigir do Senhor, porque você já deu para Ele dízimos e ofertas. E agora Ele tem por obrigação de fazer o quê? E te dar. Aí tem que dar um carro, tem que dar uma moto, tem que dar uma casa na beira da praia. Não é? Tem que dar um shopping center, uma loja, não sei o que mais. Mas aqui, Deus abençoou Ana e Ana disse assim, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar para ti o menino. Jacó não tinha nada, mas ele disse assim, se o Senhor me abençoar, certamente de tudo que eu possuir, eu farei o quê? Te darei o dízimo. Você entende? O princípio de você entender que primeiro é o reino. Ana foi transformada. Ana foi restaurada. Ela orou diante do Senhor, porque Deus já tinha transformado, Deus tinha escolhido e transformado. E terceira coisa, que Deus trabalha na vida do ser humano e de sua igreja, é respondendo. Ana pediu um filho, homem, e Deus fez o quê? Deu um filho para ela. E Ana fez o quê com esta bênção de Deus? Entregou para o Senhor. Terceira e última parte deste sermão, uma promessa antes de receber. Ana prometeu antes de receber a bênção. E ela cumpriu. Permanecendo perante o Senhor, Ana fez uma promessa a Deus de que ela devolveria ou daria o seu filho para ele. E manteve sua promessa. O grande perigo do cristianismo, eu já falei aqui anteriormente, é nós usarmos as coisas santas como profanas. Lembra de um casal no Novo Testamento que viu todo mundo doando as coisas para a igreja, o evangelho crescendo. Ele disse, não, eu tenho um terreno, eu vou vender esse terreno e vou dar para o Senhor, vou dar tudo para o Senhor. Prometeu antes de ter a bênção. Não é assim? E a gente promete, todo final de ano, vou ler a Bíblia todinha o ano que vem. Vou perder 10 quilos. Vou ser mais bondoso. Vou fazer um pacto com o Senhor, vou dar tanto por cento de oferta para a igreja. Não é assim que fazemos às vezes? Eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. E aí quando é abençoado, faz o quê? Retém. E aí o casal, viu todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas não é propósito de coração. É porque os outros estão fazendo. E queridos, aí o casal viu muito dinheiro na mão. Disse, não vou dizer que foi 100 mil, não. Vou dizer que foi 50. E aí fica meio a meio, né? Aí eu digo que foi 50, dou todo os 150, os 50, está tudo resolvido. Mas eles fizeram a promessa a quem? Ao Deus que tudo vê. Ana fez uma promessa antes de receber. E aí eu disse que a adoração verdadeira custa. Queridos, custa tempo, preparação, custa dinheiro. Adorar custa muita coisa. Mas só que nós não estamos propícios muitas das vezes a isso. 2 Samuel. Vai lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 24. Capítulo 24, verso 24. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto. Porém o rei disse a Araúna, não mais eu tu comprarei pelo devido preço.
porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. A adoração custa muita coisa. Deus amou o mundo que ele deu o seu filho. Ana amou tanto ao Senhor que também entregou o seu filho. A promessa de Ana é a promessa da fé e amor. É alguém que se entrega completamente. Ellen White, comentando isto, diz o seguinte: raramente se via uma oração assim. A reação de Eli é óbvia a esse respeito. Ou seja, Eli, com toda a sua vivência, nunca tinha visto alguém clamar ao Senhor como Ana. Ana prometeu que a criança seria consagrada ao Senhor. Você vê isso, nós lemos 1 Samuel 1, verso 11. E o que é interessante é que Ellen White ainda comenta as seguintes palavras: depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia era o objetivo de suas orações. Cada ano ela lhe fazia com suas próprias mãos uma túnica para o serviço. E subindo com o esposo para adorar em Ziló, dava ao menino esta lembrança de seu amor. Ana continuou adorando. Agora, o que podemos fazer no tempo de crise que estamos vivendo? Queridos, verdadeiras lições e muito preciosas podemos aprender com o exemplo de Ana. Primeira coisa, podemos ver como Deus pode usar experiências negativas para se tornar uma bênção. Deus usou a experiência negativa de Ana, de ela ser a mulher estéril, para se tornar uma bênção para o povo de Israel. E a história que vemos a seguir do povo de Israel foi totalmente transformada. Para Ana, o sofrimento e a provação que ela estava passando era um chamado para a oração e não para desistir ou reclamar. Eu não sei o que você tem vivenciado em sua vida. Talvez tenha vivido tempos difíceis. Mas esses tempos difíceis que você está vivendo é um convite de Deus para você se consagrar mais a Ele. Para você o buscar, para você se entregar, prostrar o rosto em terra, em lágrimas e clamar ao Senhor. Porque se fizermos isto, Ele ouve nossas orações. Ele sempre ouve e sempre responde. Somos eu e você que às vezes não entendemos a resposta de Deus. Quando chegamos perante o Senhor, por meio da oração, Ele está sempre disposto a nos ouvir. Que Deus possa abençoar você. E que Ele possa trazer esperança